Vamos responder aqui agora uma questão sobre diluição, utilizando alguns cálculos para que a gente possa entender como é esse processo. Diluição é uma operação muito empregada no nosso dia a dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado. Então veja, temos um suco concentrado, adicionamos água, temos um suco menos concentrado, ou seja, diluímos esse suco. Então, a diluição sempre vai ser a adição de solvente. Geralmente o solvente é a água. Considere 100 ml de um determinado suco que a concentração do soluto seja 0,4 mol por litro. Ok. Temos 100 ml de um suco inicialmente com concentração 0,4 mol por litro. O volume de água ml que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol por litro será de... Observe, nós temos um suco com 0,4 mol por litro de concentração. Esse suco tem 100 ml. É óbvio que se adicionarmos água, a concentração do suco vai diminuir. Então, o processo de diluição é um processo de diminuição da concentração, ok? E aí ele quer saber qual é a quantidade de água em ml que deveremos acrescentar para que essa solução de 0,4 mol por litro caia para 0,04 mol por litro. E aí é bem fácil a gente entender. Primeiro vamos entender, existe uma fórmula direta para fazer isso, mas vamos entender como chegar nessa fórmula. Porque aplicar a fórmula é muito fácil, mas se não souber como essa fórmula foi desenvolvida, você pode se atrapalhar em algumas questões. Por exemplo, está vendo que a concentração aqui é em mol por litro. Todas as duas concentrações que ele deu foi em mol por litro. E nós sabemos que a concentração em mol por litro vai ser o número de mols do soluto sobre o volume da solução. E nós vamos ter duas situações aqui. A concentração inicial, que é essa aqui, e vamos ter a concentração final. Então podemos dizer que a concentração inicial é o número de mols do soluto inicial sobre o volume inicial. E podemos dizer que a concentração final vai ser o número de mols do soluto final sobre o volume final. Ok. E podemos reorganizar isso aqui, isolando o número de mols. Tenho que o número de mols inicial é a concentração inicial vezes o volume inicial. E número de mols final, concentração final vezes o volume final. Ok? Agora, se a gente parar para pensar, o que é que permanece constante quando nós diluímos uma solução? Nós adicionamos solvente, mas a quantidade de soluto permanece sem nenhuma alteração. A quantidade de soluto permanece constante. A massa do soluto permanece constante, não se altera. Logo, também o número de mols, que está diretamente relacionado com a massa. Se nós aumentamos a massa, aumentaremos o número de mols. Se nós diminuirmos a massa, diminuiremos o número de mols. E se nós mantivermos constante a massa, manteremos constante o número de mols. Como em uma diluição, a massa do soluto fica constante, então o número de mols também vai ficar constante. Então eu posso dizer que o número de mols final é igual ao número de mols inicial. E eu posso substituir aqui, onde tem número de mols inicial, eu coloco concentração inicial vezes volume inicial. E onde tem número de mols final, eu coloco concentração final vezes volume final. E aqui chegamos a essa fórmula. Sabendo essa fórmula, que a gente já deduziu, fica extremamente fácil responder essa questão. Vamos só separar os dados aqui para ficar mais organizado. Então a concentração vai ser inicial, é claro, 0,4 mol por litro. O volume inicial
100 ml. Você tem que transformar para litro, porque quando formos fazer os cálculos, aqui está em litro, então precisa estar na mesma unidade. A concentração final, a questão deu também, 0,04 mol por litro. E o volume final nós não temos. Nós queremos saber a quantidade de água que foi adicionada. Mas para sabermos a quantidade de água que foi adicionada, precisamos saber qual é o volume final. Aí observe. Temos a fórmula que a gente deduziu. E aí só é substituir aí. Concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Substituindo aí, colocando cada número em sua posição certinha, o que é que nós encontramos? Que o volume final vai ser, cortamos aqui, vai sobrar litro. O volume final vai ser 1 litro. Como ele quer em ml, a questão pede em ml, então transformamos logo para ml, que é 100 ou 1000 ml. 1 litro é igual a 1000 ml. Encontramos o volume final, mas precisamos saber quanto foi adicionado. Mas aí é muito fácil, né? Se temos 1000 e anteriormente tínhamos 100, então quer dizer que adicionamos quanto? Vamos ver. O volume adicionado é exatamente o volume final, 1000, menos o volume inicial, que é 1000 menos 100, 1000 ml menos 100 ml, é igual a 900 ml. Então, resumindo, isso quer dizer o quê? Que 900 ml foi adicionado a 100 ml de uma solução de 0,4 mol por litro, para que essa solução se tornasse com concentração 0,04 mol por litro. Então, houve a diluição da solução quando adicionamos água. Ok? Fácil demais. Lembre sempre dessa dedução aí, que pode ser utilizada tanto para concentração molar, em mol por litro, quanto para concentração comum, em gramas por litro. Na concentração comum, no lugar no número de mols inicial é igual ao número de mols final, a massa inicial é igual à massa final, porque na diluição, sempre, nesse caso de diluir uma solução, vamos diminuir a quantidade de solvente ou de soluto, a quantidade de soluto vai permanecer constante. A massa do soluto não vai se alterar, ok?